A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Júnior Queiroz, Seminário Eira Cristã, Goiânia, Estado de Goiás, Brasil. Hoje, mais uma aula de introdução aos livros históricos do nosso curso básico em teologia. Nós vamos tratar hoje dos 12 livros, né, que são considerados os 12 livros históricos. Tá? Esses 12 livros históricos vão de Josué até Esther, se nós considerarmos a ordem que está na Bíblia, né? Se for para a ordem cronológica, a ordem que foram escritos, né? Esse trabalho, então, vai de Josué até Neemias, tá? Neemias, o último dos livros históricos escritos. Todavia, ele contém a continuação daquela história, né, de Moisés, aquela história de Israel, contada por Moisés, né? E a substituição de Moisés por Josué. Josué foi servo de Moisés por 40 anos no deserto, né, ali na peregrinação do deserto. Josué esteve junto com Moisés por esses 40 anos. Muito bem, esses livros históricos, nesse trecho aqui, registram, espero que dê para vocês lerem aqui, né? Pelo menos quem tem uns celulares maior provavelmente vai conseguir me acompanhar por aqui também. Esses livros históricos registram a história de Israel desde a ocupação da Palestina, né, sob a liderança de Josué, passando pelas apostasias, né, que levaram o povo a ser expulso pelos assírios e babilônios. Deixa eu só mostrar aqui nesse mapa aqui atrás de mim, para vocês, onde é chamado Palestina. Na verdade, Palestina é uma atualização de Filistia, tá? Que no português é Palestina, que era a terra dos filisteus. Tá? Que na verdade é toda a terra de Canaã, né? A terra de Canaã, ela vem aqui do norte, né? Onde fica a Galileia, até o sul, que é a Judéia, né? E vem do Rio Jordão até o Mediterrâneo. Então é essa faixa de terras aqui no Oriente Médio que é chamada de Palestina, que é a terra que Deus prometeu a Israel, né? E no nosso estudo atual, nós vamos ver como é que se deu isso tudo aí. Tá? Muito bem. Aqui, nós vemos, assim, pois, nesse trecho, vamos estudar os livros históricos, né? E estudar os livros históricos é prosseguir, é prosseguir na análise da história do povo de Deus, né, do povo de Israel, que começou na criação com Adão e Eva e prosseguiu com os patriarcas, né? Josué, aliás, é também considerado um dos patriarcas, pois ele foi complemento, né, de Moisés, vamos dizer assim, que falhou antes do fim da sua jornada em direção à Terra Prometida. Bom, panorama histórico, né, dos históricos. De Josué a Esther, né, são 12 livros, né, a respeito de Israel, contendo algumas profecias messiânicas, né, de grande importância para a Igreja de Jesus Cristo. Aqui nós estamos contando a história de Israel, mas já vemos profecias do Messias, né, de Jesus, né, da futura Igreja. Isso aqui século XV a.C., então bem antes do tempo de Jesus, tá? Aquele período coberto pelos 12 livros ocorreu logo após a morte de Moisés, no século XV a.C., né? Lembra que a cronologia bíblica se lê antes de Cristo, se lê ao contrário, né? O século I começa antes de Cristo, ali logo em seguida, e vai decrescendo até o século XV lá atrás, né? Então prosseguiu até a volta de Israel e Judá do cativeiro, tá? Prosseguiu dali do século XV até ali em torno de 400 anos antes de Cristo, né, que é a volta do cativeiro, né, chegando ali aproximadamente 1 milênio, né, 1000 anos mais ou menos. Todo esse período foi marcado por sangue, né, pois a partir da posse da terra, né, o forte foi a derrota das nações, cidades, reis, exércitos, né, tudo isso daí, né, e inclui a conquista de Canaã, né, o período do juiz, a monarquia, né, o reino dividido, o cativeiro
e a reconstrução de Jerusalém. Dentro desses livros históricos inclui tudo isso aí, tá? Começa com a conquista de Canaã, né, que é essa terra aqui, a terra da Palestina, tá? O período dos juízes vem logo em seguida, depois o reino dividido, vou falar disso, o cativeiro, né, de Israel e de Judá, né, e a reconstrução de Jerusalém, tá? Quase todos os profetas viveram naquela época, principalmente na segunda metade do tempo desses históricos aqui, tá? Os livros históricos, portanto, têm uma rica narração, né, de que os teólogos dependem para definir a história de Israel em seus mínimos detalhes, né, nos seus detalhes mais complexos. O tempo dos históricos, né, é um pouco longo, né, porque chega a aproximadamente 1000 anos, como eu já disse, né, a partir de Josué, sucessor de Moisés, e até Esdras e Neemias, né, Esdras, o sacerdote, e Neemias ali, na volta do cativeiro. Complemento. Opa, peraí. Aqui. Complemento aos históricos. Depois da primeira etapa, conforme se registrou no Pentateuco, os 12 livros históricos de Josué a Esther narram a história da continuação de Israel como povo, como nação, tá? Como povo de Deus, né? E no desenvolvimento do reino aí, né? Do reino do Senhor. Os históricos começam com o fim da jornada no deserto e a entrada de Israel em Canaã. Então, os históricos começam, né, via de regra, com essa passagem. Veio do Egito, veio de todo, né, em direção a Canaã, que começa em Canaã e segue estabelecendo Israel como nação e todo o desenrolar da história aí, tá? Então, a conquista da terra é o ponto-chave do início dos históricos, tá? É aqui que se aprende, né, que nós aprendemos, que Deus dá as bênçãos, concede as bênçãos ao seu povo, mas ele não dá tudo pronto, ele não entrega tudo pronto, né? Depende de conquista trabalhosa, difícil, cheia de guerras, né? De perdas, de derramamento de sangue, inclusive, tá? Esse fato é um tipo da salvação gratuita de Deus por meio de Cristo a todos os pecadores que quiseram recebê-lo. É um exemplo de como é que se processa a salvação. Isso quer dizer que a herança no reino é de graça, mas a posse, a perseverança, né, a permanência nele custam um preço muito alto, tá? Conforme ensina a palavra de Deus. Então, a orientação divina de Deus, né, é correta e não tem atalhos, tá? Nem desvios para escapar da realidade do preço. Existe um preço a ser pago. Nós não pagamos pela salvação, não pagamos pela herança, visto que Jesus já pagou o preço por nós. Mas nós temos que conquistar isso, né, em permanência, em perseverar até o fim, em ficar na presença dele ali, né? Então, essa conquista aí nos mostra e nos ensina como é que é o processo de Deus, tá? Porque isso se repete no processo da salvação aí, tá? Então, a perseverança no caminho, né, dos pecados, né, no meio dos pecadores aí, tudo, né, isso tudo custa muito e nós temos que pagar, pois não é interessante fugir dessa realidade, porque disso depende a nossa salvação, inclusive. Tá? Na página 14, aqui no alto vocês vão ver aí o número da página, tá? Eu sempre coloco os números da página para vocês acompanharem. Então, onde vocês verem aí livros históricos, aquele númerozinho lá é o número da página no seu material impresso aí, tá? Na sequência dos históricos, se vê os reis e os primeiros profetas, tá? Então, trata-se de uma história da organização do Reino Unido através dos 3 primeiros monarcas de Israel. Então, o reinado, né, de Israel começou com esses 3 reis, tá? Que reinaram 40 anos cada um, que foram Saul, depois Davi, depois Salomão, tá? Esses 3 reis, cada um reinou
40 anos, tá? E no final do século XI, no começo do século X antes de Cristo, que foi esses reinados aí, tá? Depois Salomão, o primeiro livro dos reis, revela a divisão do reino em dois, né, depois de Salomão. Então, o Reino Unido é o reino dos primeiros três, tá? Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, no filho dele, Roboão, veio a divisão do reino, tá? O reino foi dividido. Então, houve lá uma divisão interna. Nessa divisão, as tribos se rebelaram e ficaram 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E foram chamadas de Israel, né, ao norte, e Judá ao sul. O nome não esclarece muito, porque na verdade não é bem assim, né? Porque todas as 12 tribos são de Israel, tá? Mas começou-se a chamar essas 10 tribos que ficaram ao norte de Israel e as 2 que ficaram ao sul de Judá, onde havia um rei, sempre havia um rei no reino do sul e um rei no reino do norte, tá? Reinando sobre as 10 tribos. No sul só ficou as 2 tribos, né, de Judá, que era a última na divisão das terras aqui, ela era a última possessão, e depois de Benjamim, que era pequena, que é onde está Jerusalém, é uma pequena faixa de terra. Benjamim herdou um pedaço bem pequeno, visto que a tribo de Benjamim era bem pequena, por causa de uns problemas que houve lá no livro de Juízes, que não dá para a gente explicar todos eles agora. Mas o fato é que quando houve a divisão do reino, ficou 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, né? Reinando independentemente por causa da desavença interna, né, que começou com o filho do rei Salomão, o rei Roboão. Bom, foi depois da divisão que Deus puniu o seu povo, tá? Ordenando o cativeiro, né, por 70 anos em Babilônia. Aqui ele está falando, o escritor aí está falando, do cativeiro dos 2 do sul, não do norte. Porque quem foi cativo para a Babilônia foi Judá e Benjamim, que era chamado de Judá, tá? Nesse tempo, né, desse cativeiro dos 70 anos que está se referindo aqui, já não tinha as 10 do norte, né? Porque houve lá uma invasão dos assírios que levou as 10 tribos do norte cativa e de lá nunca mais voltaram. Aí daí a história se foca no reino do sul, chamando de Israel ou de Judá. Até hoje são chamados de judeus por isso, tá? Que também não é um nome muito certo, né? Porque tem outras tribos também, tá? Então, eles passaram 70 anos na Babilônia, cativos, né? Debaixo do jugo de Nabucodonosor, que foi o primeiro, e de outros reis, né, cruéis, né, que os subjugaram ali, né? Logo, o povo de Israel é um exemplo negativo, né, com respeito a isso, embora, na verdade, tenha o dever de ser o exemplo positivo, né, porque é o povo escolhido de Deus para mostrar o seu amor e a sua santidade. Então, é o povo de Deus que deveria dar um bom exemplo de obediência, de andar na presença de Deus, e, na verdade, não é isso que nós vemos acontecer. Bom, terminamos essa parte, vamos para o capítulo 1. Vamos falar o livro de Josué. Então, o primeiro dos 12 históricos é o livro de Josué. Esse livro, na verdade, é a conclusão do Pentateuco. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né, escritos por Moisés, né, que formam o Pentateuco. E o livro de Josué é a conclusão, é o término dele, né? E se ele é a conclusão, então o nome seria Hexateuco, né? Porque seria 6, tá? 6 livros, um volume de 6 livros. Porém, a classificação adotada pela maioria dos seminários, institutos bíblicos, faculdades teológicas, né, do Brasil tem sido de que Josué é o primeiro dos livros históricos, somando 12. Tá? Se tirar Josué dos livros históricos e colocar ele na conclusão do Pentateuco, transformando-o em Hexateuco, os livros históricos baixaria para 11, consequentemente. Tá?
Pode ser que você veja isso aí em algum livro, alguma coisa, né? Mas é muito raro, né? A maioria usa essa divisão que nós estamos utilizando aqui. O livro não trata do início, mas da conclusão da jornada. Começou a jornada lá atrás e aqui está concluindo, tá, a entrada na terra da promessa. Então, é uma jornada. O que é uma conclusão? Porque Deus prometeu que os tiraria de lá e trazia para a terra da promessa. Então, quando você toma posse da terra da promessa, você conclui aquilo que você começou lá atrás, tá? Quando termina o Pentateuco, eles ainda estão, né, fora da terra prometida e é conquistada por Josué, né, aí no livro de Josué, e segue a história aí, tá? Então, tudo começou lá com a saída do Egito, seguiu a peregrinação pelo deserto, 40 anos nesse deserto, e fecha com a entrada em Canaã, que agora vai para esses livros aqui, né, para esse livro de Josué primeiro, tá? O seu autor é Josué, né? Josué escreveu o livro que leva o seu próprio nome, né? Conforme está escrito em Josué capítulo 24, versos 26 e 27, né? O Talmud, né? Que é um dos escritos de Israel, que Israel tem como escritos importantes, né? Confirma que Josué escreveu esses livros completamente, exceto, é claro, os últimos 5 versículos do livro que que registra a morte de Josué e de Eleazar, filho de Arão, tá? Então, esse registro está ali no finalzinho do livro de Josué, que foi completado por alguém ali no final, tá? A data. O livro de Josué foi escrito em meados do século XV antes de Cristo, como eu já tinha mencionado para vocês lá atrás, tá? O propósito, o tema, né, o propósito principal é a posse da terra prometida, o que exigiu ação, tá? Trabalho, esforço, persistência e muitas estratégias, muita inteligência estratégica para dominar os inimigos e distribuir as terras entre as tribos de Israel, né? Porque era uma dos objetivos ali. Os destaques, nós temos aqui Josué e Caleb, né? 2 personagens importantes, Josué, o que liderou no lugar de Moisés, e Caleb, um grande homem de Deus também, né? A história está aí no livro de Josué, né? Foram os 2 únicos que saíram do Egito, né? E atravessaram o deserto e entraram em Canaã, porque essa história começou lá em Moisés, né? Quando Moisés enviou os homens para espiar a terra, e Josué e Caleb trouxeram uma boa notícia, trouxeram uma boa percepção da terra, e os outros deu um parecer negativo acerca daquela terra ali. Tá? Então, Josué e Caleb é um foco importante aí desse livro. A travessia do Jordão, né, que eles estavam ainda do outro lado do Jordão, né, em Sitim, e dali eles atravessaram, né, e atravessaram o Jordão em seco, né, aconteceu de novo o mesmo que tinha acontecido lá no mar, né? A água abriu em seco e Israel passou ali aos pés secos. Acho que o Jordão é mais complicado ainda, né? Porque você para a água de cima vai represar lá e tal, né? Imagina o milagre que foi essa questão aí da travessia do Jordão, né? Mas atravessaram o Jordão e tomaram posse, né, da terra também. Até a posse da terra é o destaque aí do livro de Josué, né? Aliás, o grande destaque do livro. O livro de Josué, então, é a continuação direta, perfeita do Pentateuco, como eu já disse. Pois no fim do Deuteronômio acontece a troca da liderança, né? Moisés passa o cargo para Josué, né? E em Josué primeiro ocorre a posse do sucessor de Moisés, né? Interessante isso aí. Tá? Então, um encaixa perfeitamente no outro, o assunto, né? O tema e tudo mais. Depois da terra conquistada, né, Israel estaria, né, em melhores condições para cumprir a sua verdadeira e principal missão, que é testemunhar de Deus para as outras nações, para que as outras nações saibam, mostrar o pecado, indicar a Escritura e apresentar o Salvador,
que é o Machá, ou Messias, né? Que é o Cristo. Tá? Essa era de fato, a missão de Israel, né? Por ser o povo escolhido para fazer, justamente para desempenhar esse papel importante na história. Bom, embora várias nações rivais fossem maiores e mais numerosas, né, de lutadores, Israel, sob o comando de Josué, foi sempre vencedor. Tá? E qual é o segredo principal disso? Né? Não tem segredo diferente deste. Né? O Senhor pelejou por eles. É assim conosco também. Né? Quem faz justiça com as próprias mãos quase sempre erra, dificilmente acerta, pois todo homem está sujeito ao erro. Então, o homem é sujeito ao erro, né? Mas os que confiam no Senhor são vencedores e vitoriosos o tempo todo, tá? Por quê? Porque o Senhor peleja por nós. Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso, mas Deus peleja por nós, tá? A fidelidade de Deus, então, como base permanente de todas as vitórias do seu povo, é a marca do sucesso de Israel em Canaã e de qualquer cristão que venha depois e confie no Senhor. Aqueles que nele confiam não serão confundidos. Aí vem um esboçozinho de Josué, depois passamos para o conteúdo do livro de Josué. O livro de Josué tem 3 sessões distintas. A primeira sessão é a preparação para a conquista da terra. Tá? A segunda é a distribuição das terras conquistadas entre as tribos de Israel. Tá? E a terceira, as condições para que o povo permanecesse ali tranquilo, né? Vamos dizer assim. Tá? E não foi bem tranquilo, não, porque, é claro, Israel não cumpriu com as exigências e as condições, porque tinha as condições que, se fossem cumpridas, aí sim teriam ficado tranquilos na terra prometida. Tá? No item 1.1, nós vemos preparando o povo para a conquista. Josué substitui Moisés, né? Começa no capítulo 1 aí, então a primeira parte aí faz ali a posse, a transmissão de cargo. Este capítulo contém 2 assuntos, né? Deus fala a Josué a respeito de sua nova missão, da sua nova jornada, e a preparação do povo para atravessar o Rio Jordão e penetrar diretamente na terra de Canaã, né? Tudo orientado e organizado pelo próprio Deus. Disse o Senhor a Josué, olha aqui esse exemplo aqui, né? É só um exemplo que tem muitos aí no livro, né? Só ler o livro de Josué, vocês vão perceber isso aí na realidade, tá? Disse o Senhor a Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Imagina você recebe uma missão, né? Você é comissionado para fazer uma tarefa. De repente, você recebe de Deus uma grande promessa dessa aqui, né? Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, você com você também, né? Não te deixarei, não te desampararei. Pensa que tamanho, né? É a responsabilidade e a confiança adquirida pelo novo líder. Ele podia estar ali agora meio encabulado, pensando, moço, como é que eu vou fazer agora, né, substituir Moisés? Não vai ser tarefa muito fácil. Moisés, o maior líder do povo de Deus, tirou o povo lá do Egito, né? Foi uma sequência de milagres e coisas extraordinárias. Josué podia até ter ficado meio encabulado com isso, né? Mas aí vem o Senhor e fala, eu, né, que estou contigo, é eu que vou te levar. E isso deu nele, é claro, uma injeção de ânimo. Daí, na página 21, Josué se sentiu seguro e confiante, cheio de coragem e ousadia espiritual, porque a tarefa que ele esperava exigia que assim fosse. Tá? E depois de ouvir a confirmação de Deus quanto à sua chamada para substituir Moisés,
E a garantia da sua presença, né, a garantia da presença de Deus, né, no meio deles ali, juntamente com ele, Josué começou com um punho firme, né, a grande tarefa de atravessar o Jordão, né, eles estavam do lado de cá, né, do Jordão, atravessou o Jordão aqui na altura de Jericó, né, para tomar posse da terra e distribuir toda essa terra com as 12 tribos de Israel. Que não foi bem assim, eu vou mostrar para vocês. Não foi exatamente assim que aconteceu. Tá? Muito bem, Josué recorda, lembra as 2,5 tribos de Ruben, Gade e Manassés, né? Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dará descanso e vos dá essa terra. Então, ele lembrou, né? Josué lembrou as palavras de Moisés, né? E que Moisés tinha permitido, eles pediram para Moisés, antes da sua morte, nessas 3 tribos, tá? Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, né? Que pediram para ficar do outro lado do Jordão. A terra da promessa era do Jordão para lá. Eles queriam ficar do Jordão para cá. É que nessa região aqui, tá? É muito rica em pastagens, né? Então, as campinas muito longas. Então, olhando de Jericó para dentro da Terra Prometida, vi aqui umas regiões montanhosas e tudo, né? Eles pensaram, o negócio é melhor do lado de cá. E pediram para Moisés para ficar do lado de cá. E Moisés o permitiu, né? Permitiu, mas disse para eles, a Terra Prometida é lá, vocês querem ficar de cá. E isso foi para eles bom por um lado, porque cresceram, desenvolveram, eles eram criadores de gado, né? Aprenderam isso no Egito, porque Israel, inicialmente, era um criador de ovelhas, de gado miúdo. E lá no Egito eles tiveram até problema com isso, porque para os egípcios, esses criadores de ovelha eram uma abominação. Lá no Egito se criava era gado. Mas no tempo que eles ficaram lá, eles aprenderam, algumas tribos, né? Começaram a criar gado e quando veio para cá, eles resolveram criar gado nessa região aqui, antes do Jordão. Mas o acordo era o seguinte, eles tinham que passar junto com as 12 tribos para o lado de lá, conquistar toda a terra prometida, depois eles poderiam voltar e tomar posse do lado aquém, né, chamado antes aquém do Jordão, tá? E aí as outras tribos ficariam de lá e essas 2,5 tribos ficariam de cá, tá? Manassés não se ajustou e meia tribo quis ir, meia tribo quis ficar. E aí foi essa partilha aí também. Uma parte de lá e outra parte de cá. Manassés, um dos filhos de José, tá? Efraim, Manassés, os 2 filhos de José, que foram contados entre os 12, né? Em José foi contado dobrado, os 2 filhos, porque os filhos de Levi não teriam herança aqui, tá? Porque Deus prometeu para eles que o próprio Deus seria a herança do levita, tá? Dos filhos de Levi, tá? Muito bem. O preparo militar, a preparação militar. Josué envia os espias. Capítulo 2, verso 1 a 11, né? É uma repetição do que já tinha acontecido lá atrás. De acordo com Números 25, 1, né, e 33, 49, o último acampamento estabelecido por Moisés foi Sitim, tá? A leste do Rio Jordão, do outro lado, né, em relação a Jericó, no mesmo rumo de Jericó, do outro lado do Jordão, tá? Nas campinas de Moabe, as campinas onde eu estou dizendo para vocês que havia pastagens em abundância nessas campinas de Moabe. A partir de Sitim, Josué enviou 2 espias, né? Lembra que quando Moisés mandou, ele mandou um de cada tribo, era 12. Josué era um deles, Caleb também, lembra? Tá? Depois voltaram, né? Isso está lá no Pentateuco, lá atrás. Depois voltaram, né? E agora Josué, na hora da conquista, ele precisava dar uma olhada militar, né? Josué agora estava mais estratégico, mais militarizado. Pegou 2 espias e enviou lá para ver as condições, como é que eles iam fazer, porque, olha, meus irmãos, as coisas de Deus é assim, em parte profetizamos, né? Em parte nós somos espírito e em parte nós somos carne, né? Então,
uma das coisas que nós temos que ser é estratégicos e inteligentes para fazer a vontade de Deus, né? E Deus complementa isso nos apoiando, nos dando vitória e fazendo. Mas parte do projeto é nosso. Então, Josué chega ali, prepara ali, organiza, fala, agora nós vamos lá. Mas não, Deus vai na frente do jeito que chegar lá. Não foi bem assim. Ele pensou, analisou o que fazer, como é que era a cidade, por onde entrar, para que lado ir, coisas militar mesmo, né? Uma visitinha militar que foi o programa dele aqui, tá? Estabelecido aqui. Então, ele mandou esses 2 espias secretamente para investigar a respeito do local para traçar o seu plano de invasão da terra, né? Já que Deus tinha prometido que aquela terra era deles, que eles poderiam lá, que Deus seria com eles, né? O foco, pelo que parece, né, se tornou o destaque de Raabe, tá? A Raabe que facilitou o trabalho dos espias. Raabe era uma mulher, uma prostituta, morava em cima dos muros de Jericó, os muros eram muito largos e tinha casa ali para todo lado, né? Bem parecido com as favelas aqui, constrói-se, né, ali, e lá o muro era um muro de proteção da cidade, a cidade era fortificada, em volta tinha um muro, em volta de toda a cidade, as pessoas por lá de dentro construíam ali, era no muro, e a palavra diz que Raabe morava lá, em cima do muro, tá? Bom, de acordo com o texto, né, 2 de 12 ao 24, aquela mulher teve fé, né, além da realidade da sua prostituição. Ela era uma prostituta, mas ela teve fé. Isso é um tipo também da salvação, porque Deus não faz exceção de pessoas, né? Mesmo sendo ela uma prostituta, né, ela foi protegida por Deus, ela foi recebida pelo povo de Deus, e ela passou a fazer parte do povo de Deus. Então, ela não era do povo de Israel e foi recebida no meio do povo de Israel, tá? Então, Deus não faz exceção de pessoas, né? Eu já vi alguns pregadores falar que, né, lá atrás só salvava se fosse de Israel, se não fosse de Israel, não é negativo, né? Eu posso dar mais exemplo aí, mas um bom exemplo é Raabe, né? Inclusive, ela está na genealogia de Jesus, né? Ela está na genealogia de Jesus. Jesus é descendente dessa Raabe, por incrível que pareça, tá? Nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, né? No livro de Mateus, tá? Ela revelou não só conhecimento, inteligência intelectual, né, a respeito de Deus, né, das coisas ali, porque ela viu, percebeu, e vem lá o povo de Israel. E a história anda mais do que a guerra, né? Vocês sabem disso. E aí as pessoas veem, olha, eles estão vindo aí, esse povo aí é diferente, Deus, né, tem dado livramento para eles, onde eles passam aí só fica, né, é só vitória na vida deles. E a Raabe esperta, né, falou, poxa, né, também ela teve sentimento e noção suficiente para provar que acreditava na possibilidade, né, da sua atitude ajudar os espias e ter uma recompensa divina. Então, nós temos que acreditar na possibilidade de Deus nos abençoar, de Deus nos salvar, de Deus nos dar a vitória. E a Raabe nos ensina isso, né? Então, nós podemos trazer isso para nossos dias, para a nossa vida também. As atitudes de Raabe resultaram em bênção, né? Para ela e para a família dela. Toda a família dela foi abençoada e foi recolhida e foi aceita por isso. Porém, para que recebessem as bênçãos prometidas, ela tinha que observar 3 ordens. Primeira ordem, não denunciar a vinda dos espias, né? Era uma exigência dos espias ali. Falou, né, não denuncia que nós tivemos aqui. Segunda, não recolher-se com sua família dentro de casa e não recolher-se e não sair de casa, né, para não morrer com os outros, né? Então, olha, para identificar, vocês vão ter que ficar dentro de casa e aqui na sua casa nós vamos dar ordem para o exército de Israel, não mexa nessa casa. Então, tinha que obedecer, tinha que ficar ali na presença de Deus. Está vendo que parece a salvação? Tinha que ficar ali na casa onde foi determinado, né? Tinha que ter obediência nisso. Terceira, pendurar um cordão, né,
vermelho na janela por onde os espias haviam descido e saído. Porque os espias chegam lá no exército e falam, olha, lá tem uma casa em cima do muro, que tem um lençol vermelho pendurado na janela, aquela casa onde tem a marca, onde tem o vermelho, parecendo sangue, né? O vermelho cor de sangue, lembra? Lá no Egito, passou o sangue nos umbrais, ó, a casa que tem a marca, a casa que tem o sangue, né? O devorador não entra. Então, a mesma coisa, o destruidor não entra. A mesma coisa aí, né? Simbolicamente, nessa casa tem a marca do sangue. Nessa casa não vai ser destruída, né? Todo soldado de Israel sabia, né? Olha, essa aí ajudou os espias e é uma mulher abençoada e nós vamos resgatar ela e a sua família, tá? Então foram todos beneficiados por isso. Então isso é um tipo de que todas as bênçãos de Deus têm um preço a pagar também, né? Um preço de obediência, de perseverança, tá? A bênção é de graça, mas a posse, né? E o seu desfruto tem preço. Então, ó, Deus prometeu, falou, olha, essa terra aí é de vocês. Agora pega a sua espada e vai lá e conquista, né? Porque eu serei contigo lá. Então é isso que Deus está nos ensinando e que muita igreja moderna, muitas pessoas aí estão se desviando disso, pensando que tudo vem de graça, que tudo é, né, daquela mesma forma, tá? Na página 23, Josué determinou, né, o respeito e a reverência à arca do concerto, tá? A qual era levada pelos levitas sacerdotes. O trabalho dos levitas, dos filhos de Levi, era de carregar, zelar, organizar, montar, desmontar a arca. A arca, o tabernáculo, todo o sistema de adoração ali era zelado pelos levitas. Todo mundo da tribo de Levi, o serviço deles era esse. Não era cantar, né? Os cantores levitas veio muito depois, no tempo do rei Davi, tá? Bem depois do tempo de Josué, tá? O Davi ele já não tinha mais essa função de montar, desmontar, carregar, transportar, porque Davi tinha colocado eles num lugar definitivo, né? Então não tinha essa função. Então os levitas continuar com função aí, distribuiu ali outros tipos de cargo. Mas lá em Israel, na conquista de Canaã, o trabalho do levita era, o sacerdote era levita, tá? O operador ali das bênçãos, o intermediador, o mediador, que era um tipo de Cristo também, era levita, tá? E os funcionários, os trabalhadores que carregariam, que organizariam tudo ali. E o que ele determinou é que se houvesse reverência à arca, né? O povo deveria partir de Sitim e seguir a arca, e seguir a bênção, né? Eis um grande segredo, andar sob, debaixo e na presença de Deus, né? E é o segredo da vitória, é nós estarmos na presença de Deus. Então, a arca andou, o povo de Israel andou. A arca parou, o povo de Israel parou, né? É mais ou menos assim que funcionou até terminar todas as coisas, até a conquista lá, tá? Os memoriais da graça, né? Josué planejou construir 2 importantes memoriais para lembrar as gerações futuras, tá? O milagre da passagem pelo Jordão, tá? Em 2 coisas ele fez. Levou 12 pedras do meio do Jordão para o próximo acampamento em Gilgal, tá? Dentro de Canaã, já do outro lado do rio, né? E Josué construiu no meio do rio um memorial, tá? De 12 pedras também, que significa as 12 tribos de Israel, né? Dentro do rio, segundo ele, ali estão até os dias de hoje, até no final dos dias dele estavam aquelas pedras lá ainda, né? O milagre da passagem do Jordão espantou as nações que moravam em Canaã, tirou-lhes o ânimo e gerou medo. Ele já estava meio amedrontado, porque lá no Egito deu problema lá com o faraó, morreu todo mundo lá. Aí as nações que estavam no caminho, que tentaram destruir o povo de Israel, todas foram subjugadas. E vitória, vitória, vitória. Então, quando eles estavam do outro lado do Jordão, eles já estavam com medo, com receio. Aí veio para atravessar o Jordão seca, deixa eles passar em seco, né, com a maior facilidade, não tinha ponte ali, não tinha nada para... Né, eles vêm e passam na maior facilidade. Isso, é claro que jogou um balde de água fria naquele povo ali, tá? No povo de Jericó e redondeza, né? O povo que morava
ali do lado de Canaã, né? Do lado palestino, tá? Preparo espiritual. Dos vários atos religiosos de Israel, 2 foram praticados na chegada a Canaã, tá? A circuncisão dos homens com faca de pedra, tá? A circuncisão era uma prática muito antiga, né? Que Moisés tinha reformado isso com o povo de Israel, né? E feito com faca de pedra, né? É um corte feito no órgão sexual masculino e muito dolorido e tudo, sem muita higiene, né? E a celebração da Páscoa. Então, essas práticas representavam adoração humilde, né? Com o fruto da fé e da obediência a Deus. E tem que ter muita fé mesmo para fazer essas duas coisas aí e muita obediência, né? Para celebrar isso aí. Então, a Páscoa até hoje representa, né? O cordeiro morto, ressuscitado e tal, né? Morria o cordeiro na festa da Páscoa, conforme está descrito lá em Êxodo, na saída do Egito, tá? O príncipe do Senhor. Depois o Senhor mandou um anjo se apresentar a Josué, tá? O qual lhe disse: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. O povo é vitorioso quando exerce a fé, cumpre seus deveres e tem como resposta divina a certeza da sua presença. Então, aqui estava Deus, mandou o anjo para se apresentar a Josué, para dar aquela reforçada uma injeção de ânimo nele, para saber que Deus estava com ele, continua com ele ali, porque em determinados momentos a gente é tentado a imaginar que Deus nos largou, nos abandonou e não está conosco mais, tá? Então Deus se apresentou a ele. Aí vem a conquista propriamente dita, né? Primeiro ato de Josué e do povo de Israel, depois de entrar na terra, foi destruir os muros de Jericó, né? Como estratégia ofensiva, né? E ali Deus colocou a mão e os muros caíram e eles invadiram. Na verdade, o milagre aconteceu, os muros foram rachados, ruiu pelo poder de Deus, tá? Não foi Israel que fez para eles entrarem e conquistaram, tá? Mas a ajuda de Deus foi primordial. Então, a ajuda da Raabe, então, volta a afirmar, né? A prostituta, a estrangeira, né? Ela era da terra lá, havia contribuído com a entrada de Israel em Canaã, né? E se desenvolveu segundo dentro dos planos previstos aí, dos planos de Josué, que era o líder de Deus, tá? Por isso ela, a Raabe e sua família foram incorporadas ao povo de Deus e a tradição israelita considerou como heroína nacional, tá? Pois a gente vai ver ela lá no livro de Mateus como uma das pessoas ali na genealogia de Jesus. O pecado de Acã, então, aí foi o motivo de derrota para a nação, né? Na nação, um jovem chamado Acã, né? Narra aí, esse trecho narra a derrota de Israel diante da cidade de Ai, por causa do pecado, porque o povo foi derrotado. Foi derrotado porque o pecado, né, de um contamina os outros. Veja que um pecou, e aí eles foram lá, foram confiantes, já tinham ganhado batalhas maiores, uma pequena cidade, uma coisa lá. Aí Deus permitiu que eles perdessem aquela batalha ali como punição por causa do pecado, né? Para todo mundo ver que um é ligado ao outro. Nós somos, né, uns ligados aos outros, tá? Então, Josué tomou uma atitude, determinou que eles fossem apedrejados e queimados, ele e sua família, né, acabasse com o mal, tirasse o mal, porque lançou mão de ídolos lá e tal. Né? Depois que o príncipe do Senhor assumiu a frente do povo e Deus fortaleceu Josué, a vitória foi grande contra a cidade de Ai. Eles voltaram lá e subjugaram, depois de tomar atitude, de fazer, né? As coisas de Deus tem que ter atitude, né? Uma atitude de fé, uma atitude, né, de coragem, para que na presença de Deus nós possamos ser mais que vencedores. Eu vou lá para o finalzinho, para encerrar, obediência e bênçãos. Tá? Não, está mais na frente aqui, só um minutinho. É aqui. A morte de Josué e Eleazar. Só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está esgotado. Josué teve como herança a cidade de Timnat-Sera, tá? Timnat era de Josué. Daí, quando tinha 110 anos de idade, faleceu, foi sepultado em sua terra, na sua herança. Ele deixou uma segunda herança para os seus sucessores, pois o exemplo de vida dele foi singular. Essa é a segunda herança, né?
um homem que deixou um legado de vida com Deus. Primeiro, a obediência com Moisés, andando 40 anos com Moisés, né, em mansidão, obediência, submissão ali. Depois ele assume